Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! É um grande prazer e privilégio estarmos juntos, dessa vez para examinarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo os capítulos 1 a 3. O título Atos dos Apóstolos, com uma pequena variação, foi dado a esse livro pela Igreja Cristã em todos os momentos. É um registro do que os apóstolos fizeram ao fundar e estabelecer a Igreja Cristã. É digno de nota, no entanto, que contém principalmente um registro das ações de Pedro e Paulo. Pedro foi convocado para abrir as portas da igreja cristã para judeus e gentios. E Paulo foi escolhido para levar o evangelho especialmente ao mundo gentio. Como esses dois apóstolos foram os mais proeminentes e destacados na fundação e organização da igreja cristã, considerou-se apropriado que um registro especial e permanente fosse feito de seus trabalhos. Toda a antiguidade é unânime em atribuir este livro a Lucas como seu autor. É repetidamente mencionado e citado pelos primeiros escritores cristãos. A mesma coisa está clara no próprio livro. Ele afirma ter sido escrito pela mesma pessoa que escreveu um tratado anterior, endereçado à mesma pessoa, Teófilo. Compare o primeiro verso de Atos, capítulo 1, com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 3. E possui marcas manifestas de ser escrita com a mesma pena. Foi concebido, evidentemente, como uma continuação desse evangelho, pois neste livro o autor retoma a história no momento em que a deixou no evangelho. Onde esse livro foi escrito, não se sabe com certeza. No entanto, como a história continua até o segundo ano da residência de Paulo em Roma, Atos foi evidentemente escrito por volta de 62 d.C. E como não faz menção aos fatos subsequentes na vida de Paulo ou a qualquer outro evento da história, parece claro que não foi escrito muito depois desse período. Tem sido comum, portanto, fixar a data do livro em cerca de 63 d.C. Também é provável que tenha sido escrito em Roma. Em Atos, no capítulo 28, verso 16, Lucas menciona sua própria chegada a Roma com Paulo. Visto que Lucas não menciona sua partida daquela cidade, presume-se que Atos foi escrito lá. No capítulo 1, dos versos 1 a 3, o verso 1 do capítulo 1 estabelece o fato de que Lucas, um gentio, é o escritor do primeiro tratado, sendo esse o seu evangelho. Neste caso, Teófilo, lá em Lucas, é tratado como o mais excelente ou excelentíssimo em algumas traduções. Muito provavelmente por ser um funcionário público de importância. Mas alguns supõem ser provável que ele tenha desistido de tal cargo quando trazido a Deus pelo evangelho, pois ele não é chamado assim aqui na introdução em Atos. Lucas escreveu sobre tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos, portanto, é uma continuação desta mesma obra do Senhor Jesus, embora ele próprio tenha sido elevado ao céu. Assim, o ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido por seu ministério celestial, exercido através do Espírito Santo por intermédio dos seus apóstolos. E mais, o que separa esses dois estágios é a ascensão.
ela não só conclui o primeiro livro de Lucas e introduz o segundo, mas encerra o ministério terreno de Jesus e inaugura o seu ministério celestial. Durante um período de 40 dias após sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos. Fato de sua ressurreição será atestada por muitas provas infalíveis, para falar a respeito do reino de Deus. Nos versos 4 a 11 do capítulo 1, o Senhor ordenou a eles que esperassem pela promessa do Pai, pois dentro de poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Juntos, eles perguntam ao Senhor se isso significaria a restauração do reino para Israel. Os discípulos pensaram que o fato deles precisarem ficar em Jerusalém e serem batizados com o Espírito Santo significaria a restauração do reino terreno de Israel. Mas o reino de Deus não é um conceito territorial. Ele não consta e não pode constar em nenhum mapa. E era exatamente isso que os apóstolos tinham em mente ao confundir o reino de Deus com o reino de Israel. Pois o reino de Deus é um reino espiritual. Por isso, Jesus lhes diz que não cabe a eles saber os tempos ou estações que o Pai determinou por sua própria autoridade. Mas eles receberiam poder por meio da vinda do Espírito Santo sobre eles. Isso os capacitaria a serem testemunhas dele, começando em Jerusalém, mas espalhando-se para a Judéia e Samaria, e depois para os confins da terra. Um contraste maravilhoso, de fato, com um reino confinado a Israel. O verso 9 certamente se sobrepõe ao final do Evangelho de Lucas, a ascensão sendo falada ali também. Os discípulos testemunharam isso, e uma nuvem o recebendo fora de sua vista. Somente em Atos lemos sobre a aparência angelical dos dois homens nessa época. Podemos entender os discípulos olhando para o céu, mas eles não o veriam mais dessa forma. Ele ainda virá da mesma maneira para o mesmo local, o Monte das Oliveiras, quando ele tomar seu lugar de glória e majestade. Nos versos 12 a 14 do capítulo 1, retornando a Jerusalém, eles se reúnem em uma sala em um andar superior, onde os 11 ficaram hospedados, e que era grande o suficiente para comportar 120 pessoas presentes ao mesmo tempo. E nesse lugar eles perseveravam unânimes em oração. Maria, a mãe de Jesus, é mencionada aqui pela última vez nas Escrituras. Seu nome é homenageado, mas nenhum lugar de destaque indevido foi dado a ela. É precioso ver seus irmãos mencionados aqui, pois antes de sua morte, eles não criam nele, como João fala lá no capítulo 7, verso 5. Nos versos 15 ao 26 do capítulo 1, o discurso de Pedro ao grupo foi baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Portanto, sua proposta é evidentemente correta, pois o Espírito de Deus ainda não havia chegado. A escritura deve ser cumprida, como ele diz a respeito de Judas, que havia sido contado com os apóstolos, mas caiu na iniquidade, cuja recompensa comprou um campo. Mateus nos conta que ele se enforcou, lá no capítulo 27, verso 5. Mas parece que a corda se rompeu e ele caiu de cabeça, fazendo com que todas as suas entranhas jorrassem. Isso era tão conhecido em Jerusalém que o campo comprado com o dinheiro da traição foi chamado de campo de sangue. Pedro cita o Salmo 41, verso 9, no sentido de que outro deveria assumir o cargo de Judas. Com base nessas escrituras, eles agem, cuidando para que o homem designado seja alguém que os acompanhou durante todo o tempo do ministério do Senhor Jesus na terra, até sua ascensão.
pois ele deveria ser uma testemunha competente da ressurreição de Cristo. Evidentemente, eles escolheram os 2 homens mais qualificados para isso. Então oraram a respeito deles para que o Senhor indicasse por sorteio sua escolha no assunto. Novamente, eles sem dúvida dependiam da instrução que está lá em Provérbios, capítulo 16, verso 33. A sorte é lançada no colo, mas toda a sua disposição vem do Senhor. Depois que o Espírito de Deus viesse, essa não seria mais a maneira de Deus tornar sua vontade conhecida. No capítulo 2, os versos 1 a 4, no dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos juntos no mesmo lugar. Um som repentino veio do céu como um vento poderoso, enchendo a casa onde estavam. Claro que o Espírito de Deus é invisível, portanto, os sinais visíveis eram necessários para enfatizar a realidade e o poder por trás disso. Línguas divididas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles então, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia ou permitia que falassem. E aqui precisamos entender que se tratava de outros idiomas, ou, nas palavras de Paulo, língua dos homens. Ou seja, o Espírito os capacitou a falarem das grandezas de Deus em uma língua ou idioma que eles não haviam aprendido, que não conheciam, como veremos adiante. Dos versos 5 a 13 do capítulo 2, um assunto tão maravilhoso como este não poderia deixar de ser rapidamente divulgado, e ainda mais porque a festa de Pentecostes trouxera muitos judeus a Jerusalém, como diz o texto, de todas as nações sob o céu. Eles reconheceram que os discípulos eram todos galileus, pois eles eram conhecidos por serem incultos. Eles tinham dificuldade em pronunciar alguns sons e o costume de engolir sílabas quando falavam. Assim, eles eram mal vistos pelo povo de Jerusalém. Por isso, os judeus que vieram de outras partes do mundo ficaram surpresos ao ouvi-los falar nas línguas das várias nações em que eles haviam nascido. Muitos deles são listados no texto, sejam todos eles ou não. Mas as pessoas davam testemunho de que falavam em suas línguas maternas as maravilhosas obras de Deus. Alguns ficaram surpresos, outros desdenharam e zombaram, acusando os discípulos de estarem embriagados. Dos versos 14 a 36 do capítulo 2, então é Pedro que se levanta para falar. Ele se dirige primeiro aos homens de Judá, mas inclui todos os que então viviam em Jerusalém. Ele diz que na 3ª hora do dia, ou às 9 da manhã, era bastante tolo supor que um grande número de homens já estivesse embriagado. Então ele diz que aquilo que estava acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, e cita a profecia de Joel no capítulo 2, versos de 28 a 32, que aliás não foram completamente cumpridos nesse derramamento do Espírito Santo, pois os versos 19 e 20 citados aqui no capítulo 2, pelo menos, serão cumpridos apenas no período da tribulação. Mas continuando, Deus estava deixando claro o fato de que ele estava falando pelo poder do Espírito. E aquele que o visse e respondesse invocando o nome do Senhor seria salvo. Pedro então pressiona sobre Israel os fatos concernentes ao próprio Senhor. Jesus de Nazaré, ele não o prega como o Filho de Deus, como Paulo fez imediatamente após sua conversão, como veremos no capítulo 9, verso 20. Mas ele refere-se a Jesus como um homem aprovado por Deus entre vocês por milagres, maravilhas e sinais. Dessas coisas,
as pessoas foram testemunhas. E por que ele foi crucificado? Ele havia sido entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Se do ponto de vista de Deus foi uma graça maravilhosa, do ponto de vista do homem, eles o haviam perversamente tomado e crucificado. Agora Deus o ressuscitou dos mortos, pois o poder da morte não poderia segurá-lo, como a profecia havia predito a respeito do filho de Davi, o Messias. Foi Deus quem colocou nos lábios de Davi as palavras de Salmos 16, dos versos 8 a 11, que fala não principalmente sobre si mesmo, mas como representante do Messias de Israel. Seu coração regozijando, sua língua alegre, sua carne descansando em esperança, era por causa da certeza da ressurreição. Sua alma não seria deixada no Hades, que é o estado invisível de separação de seu corpo. Além disso, o seu santo não veria corrupção. É claro que isso se refere ao seu corpo, que embora estivesse em um estado de morte, porque o espírito e a alma o deixaram, esse corpo não veria corrupção. O verso 28 fala da grande alegria resultante disso, na vida além da morte. Essa escritura do Velho Testamento, então, não poderia se aplicar a Davi pessoalmente, e Pedro aplica isso com clara e bela precisão ao Senhor Jesus, pois o próprio Davi já havia morrido e sepultado há muito tempo. Mas como profeta, ele falou daquele a quem Deus havia jurado que se sentaria no trono de Davi, sendo um dos descendentes de Davi segundo a carne. Este era o verdadeiro Messias de Israel, Jesus, a quem Deus ressuscitou e de cuja ressurreição os discípulos foram testemunhas. Ele não apenas foi ressuscitado dos mortos, Deus o exaltou por sua própria destra de poder e daquele lugar de excelente majestade. Ele havia recebido do Pai o dom do Espírito Santo, enviando-o sobre seus discípulos. Em seguida, Pedro aplica outra escritura notável e apropriada da pena de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o escabelo dos teus pés. Citando o Salmo 110, verso 1. A conclusão é triunfante. Portanto, saiba toda a casa de Israel com certeza que Deus fez a este mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo. Dos versos 37 a 47 do capítulo 2, o poder do Espírito Santo nesse discurso convenceu o povo de sua condição. Com o coração quebrantado, eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos o que deveriam fazer. Pedro lhes respondeu que deveriam se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deveria ser batizado para receber a dádiva do Espírito Santo. Perceba que isso era importante no que diz respeito aos judeus. Os gentios não foram instruídos a serem batizados antes de receberem o Espírito Santo, conforme veremos lá no capítulo 10, dos versos 44 a 48. Mas os gentios foram batizados depois. Eles não foram, como Israel, culpados de rejeitar publicamente o Messias prometido, pois tal promessa não havia sido feita aos gentios. A promessa que Pedro afirma ser para eles e seus filhos, e não confinada aos judeus em sua própria terra, mas estendendo-se também àqueles que haviam sido espalhados ao redor do mundo conhecido. O verso 40 nos assegura que Pedro falou muito mais do que está registrado aqui, mas enfatizando especialmente que eles se salvaram daquela geração perversa. Recebendo a palavra de Pedro, 3.000 foram batizados naquele dia. Como isso foi realizado pelos discípulos, não nos é dito.
Como observamos, a prova da realidade da fé não é vista no batismo, mas é vista na firme continuação ou na perseverança mencionada no verso 42. De primeira importância nesse assunto é a doutrina dos apóstolos. Esse ensino foi fundamental para tudo. Ainda não tendo sido escrito, só poderia ser comunicado oralmente. O que o Senhor havia falado foi lembrado a eles pelo poder do Espírito, como vemos lá no capítulo 16, verso 4 do Evangelho de João. E a isso foi adicionado o que eles próprios haviam testemunhado, sua morte, ressurreição e ascensão. Então a comunhão está ligada à doutrina. Eles continuaram desfrutando juntos da verdade de Cristo. Partir o pão em memória do Senhor também era uma parte importante de suas vidas. No frescor da fé e do primeiro amor, parece provável que eles fizessem isso todos os dias. Mais tarde nós veremos que isso parece ter se tornado estabelecido como uma observância no primeiro dia da semana. Vamos ver isso lá no capítulo 20 aqui de Atos, verso 7. Outra característica marcante de sua própria vida foi a continuação nas orações, um fato visto com destaque em todo o livro de Atos. Além disso, muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos, como o Senhor havia predito. O Espírito Santo, implantando amor genuíno nos corações do povo de Deus, levou ao seu desejo espontâneo de estarem juntos e compartilharem tudo em comum. Os que possuíam bem os vendiam para que todos pudessem ser compartilhados. E eles continuavam diariamente no templo, partiam o pão em casas com alegria e singeleza de coração, como diz o texto. Seu louvor a Deus era espontâneo e genuíno, e o povo os olhava com favor. Consequentemente, o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Mas perceba, eles não foram deixados para unir-se à igreja, mas o próprio Senhor os havia adicionado ou acrescentado à sua igreja. No capítulo 3, dos versos 1 a 10, nós vamos ver que quando Pedro e João foram ao templo para orar, no meio da tarde, eles encontraram um homem coxo de nascença, colocado na porta do templo, e este mendigava. Quando o homem lhes pediu esmola, Pedro disse que não tinha prata nem ouro, mas que daria o que tinha. E em nome de Jesus Cristo, o homem foi imediatamente curado. E todo o povo que o conhecera pedindo esmolas, viram esse homem saltando, caminhando e entrando com os discípulos no templo, saltando e louvando a Deus. Dos versos 11 ao 26 do capítulo 3, quando Pedro curou o homem, sem dúvida ele não pensou em reunir uma multidão por esse meio. Mas as pessoas se reuniram espontaneamente, perguntando-se o que havia acontecido. E Pedro aproveitou a ocasião para falar com elas. Ele fala admiravelmente do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a quem todo Israel tinha o mais alto respeito, como tendo glorificado seu servo Jesus, a quem Israel foi culpado de entregar à morte, apesar de Pilatos tê-lo pronunciado inocente. Eles conheciam a forte objeção de Pilatos de condenar o Senhor à morte, e que eles, os judeus, exigiram isso. Eles negaram o Santo e Justo, o Messias de Israel, e escolheram um traidor e assassino. Mas, tendo matado o príncipe da vida, agora eles se deparam com o fato de que Deus assumiu uma questão solene com eles, em ressuscitá-lo dentre os mortos. Disto, os apóstolos foram testemunhas corajosas e decididas. Outra prova de que ele está vivo é o fato de que seu nome foi o poder pelo qual o coxo foi curado, um homem que eles conheciam. Não era em Pedro,
mas no nome de Jesus que o poder estava. O homem foi apresentado não apenas curado, mas forte e em perfeita saúde diante de todos. Quando Pedro expressou o verso 17, ele sem dúvida tinha em mente as palavras do Senhor Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Conforme vemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. Aliás, por pecados de ignorância, havia um sacrifício disponível para os judeus, como vemos lá no livro de Levítico, capítulo 5, verso 14. Ao se arrependerem de sua atitude anterior para com o Senhor Jesus, eles seriam convertidos a Ele, tendo seus pecados apagados. O versículo termina com uma promessa, para que tempos de refrigério venham da presença do Senhor, e Ele envie Jesus Cristo, que foi designado para vocês. É claro que essa promessa foi feita em perfeita boa-fé, mas ao mesmo tempo, Deus sabia que a nação como um todo não mudaria de opinião a respeito de Jesus Cristo. Por mais rebelde que fosse Israel, Deus lhes daria plena oportunidade de se arrepender. Isso é visto ao longo dos primeiros capítulos em Atos até o capítulo 7, quando o testemunho do Espírito Santo por meio de Estevão é publicamente e absolutamente rejeitado pela nação. No verso 22 aqui do capítulo 3, Pedro cita Moisés, como dizendo que Deus levantaria um profeta da nação judaica, semelhante a ele, mas com tal autoridade que suas palavras não permitiriam ignorá-lo. Qualquer um que não quisesse ouvir esse profeta seria destruído entre o povo. Isso não poderia se aplicar a ninguém, exceto a Jesus Cristo. Mais do que isso, todos os profetas de Samuel em diante testificaram de Cristo e do tempo de seu advento, predizendo muitas circunstâncias que acompanharam esse grande evento, coisas que foram inegavelmente cumpridas. Agora, Pedro apela ao povo com base no fato de serem filhos dos profetas, bem como filhos da aliança que Deus fez primeiro com Abraão. Ele não fala da aliança da lei dada por Moisés, mas da aliança incondicional da promessa de Deus a Abraão e a sua semente. A sua citação, em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, encontra sua resposta somente em Jesus Cristo, a única semente de Abraão, por quem a bênção poderia vir e ainda virá a todas as famílias da terra. Pedro conclui afirmando que quando Deus ressuscitou seu servo, Jesus Cristo, ele enviou primeiro aos judeus, ao povo de Israel, para abençoá-los, fazendo com que cada um se afastasse de seus caminhos pecaminosos. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de considerar com os irmãos esse último verso, que Pedro afirma categoricamente que Deus enviou Jesus ressuscitado primeiro aos judeus. Assim como Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Queridos, que Deus maravilhoso, misericordioso e gracioso é o nosso. Ainda que os judeus, o povo da aliança, tivesse sido rebelde, desobediente e obstinado, o Senhor lhes deu primazia e todas as oportunidades para que eles se arrependessem.
Mas eles rejeitaram Jesus, tanto em seu ministério terreno, quanto em seu ministério celestial. E por isso, nós, os gentios, fomos enxertados nessa videira chamada Israel. Que o Eterno a cada dia nos ajude a produzirmos frutos dignos de arrependimento. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.